Hoje, o problema não é a falta de informação, é o excesso. Todo mundo está produzindo conteúdo, todo mundo está vendendo alguma coisa e por isso a sua atenção virou uma moeda de troca. Quanto mais tempo você consome conteúdo, mais você monetiza as ferramentas. Mas essa concorrência está virando um problema, porque cada vez mais o mercado está concorrido e com isso você vai ter mais dificuldade para vender e chamar a atenção das pessoas. E no VTEX Day ficou muito claro que o e-commerce está tomando um novo rumo. A gente está falando muito de agentes de IA, a experiência do consumidor, a concorrência com outros players. E isso tudo é muito importante para a sua empresa, porque se você não se atentar a isso, provavelmente você vai perder mercado e vai ter um problema muito grande com as futuras gerações e as ferramentas que estão entrando no mercado de e-commerce e revolucionando todo esse ecossistema. E no meio das milhares de pessoas, palestras e conteúdo, eu separei 5 tópicos importantes para você ficar atento e aplicar ainda hoje no seu e-commerce. Produzir conteúdo virou uma obrigação para toda a marca. Isso é extremamente importante porque as pessoas estão cansadas de ver anúncios, estão cansadas do excesso de conteúdo e quanto mais autêntico ele for, melhor para você ter resultado no e-commerce. Então é extremamente importante você, dono de e-commerce, criar uma estrutura de conteúdo para você ser a cara da marca. A gente está vendo muito movimento no mercado dos CEOs das empresas botando a cara a tapa, né? E produzindo conteúdo, porque isso está gerando uma autenticidade maior para as marcas e fazendo uma conexão que o público precisa. Então é extremamente importante quando você for pensar em conteúdo, entender de fato quem é seu público, entender o que ele está buscando, aonde ele consome conteúdo, trazer as boas práticas das criações, por exemplo, com ganchos, conteúdo ali resolvendo um problema, uma dor, para que você consiga, primeiro, conectar com o seu público, que ele entenda a sua empresa, veja a solução que você oferece com autenticidade, né? Com alguém por trás gerando essa prova social, porque isso é muito importante, né? Na era das inteligências artificiais, vai ficar difícil entender o que é real e o que é falso, né? O que é IA criando. Por isso, o conteúdo ele precisa ser muito autêntico e com a cara do fundador, com a cara de quem vive, respira e leva a marca adiante. E se a forma de consumir conteúdo mudou, né? A gente está mudando conforme o tempo passa, a forma de buscar esses produtos e comprar na internet também está mudando. E durante muito tempo a gente seguia um processo tradicional de compra, né? A gente entrava no Google, pesquisava algum produto, algum link, clicava, entrava no site, passava algum tempo no site e aí fazia uma compra. Mas isso mudou totalmente. Com a era do GEO, que é as otimizações para os mecanismos de busca, o funil ele tá perdendo, né? Ele tá sendo comprimido pelo uso da IA. Então se antigamente você tinha que tomar uma decisão sozinho, hoje você conversa com um agente de IA, com uma ferramenta ali de IA, e essa ferramenta te dá várias opções, informações e qualifica o usuário, o comprador do seu e-commerce de uma forma como nunca antes visto, né? Então se antes você tinha que fazer todo o trabalho sozinho, hoje você conversa com a IA, busca informação, entende sobre o produto e a partir disso você entra no site e compra. Então o tráfego orgânico ele tá caindo drasticamente. Por quê? Porque as pessoas não estão entrando mais nos links como antigamente. Esse usuário é 5 vezes mais qualificado que um usuário comum. É legal a gente entender isso e preparar as estruturas de site, e-commerce, para receber e ser citado pelas IAs. E isso, né, pensando um passo à frente, um agente de IA futuramente vai fazer todo esse papel, né, onde ele programa ele para fazer alguma ação, ele faz a ação e você só aprova e ele faz todo o processo de compra. Porque não existe mais aquele funilzão tradicional orgânico, né, de blog, clicar, a pessoa entrar e comprar. Hoje a gente tem muito que trabalhar toda a estrutura para atender essa nova forma de compra e preparar o e-commerce para ser citado pelas ferramentas de inteligência artificial. Conforme o tempo vai passando, a estrutura do e-commerce ele vai deixar de ser aquela estrutura mais engessada como a gente tem hoje. Se a gente tem agentes de IA trabalhando ali incessantemente e de forma autônoma, a gente precisa entender que isso impacta toda a estrutura da loja, experiência, não só no e-commerce, mas em outros canais. Por isso que quanto mais a gente tem um e-commerce com vídeo, prova social, recursos que ajudem a IA entender o site como uma autoridade, vai melhorar cada vez mais o resultado. Mas isso é um dos pontos que a gente tem que olhar, porque a experiência ela vai estar em outros canais. Então a gente tem TikTok, tem YouTube aqui, igual vocês estão assistindo esse vídeo, tem o Instagram, tem os agentes de IA, tem loja física. A moeda de troca ali vai ser nossa atenção, mas o importante é a gente conseguir preparar toda essa estrutura de forma única. Porque a gente vê muito erro em e-commerces, quando a gente olha o e-commerce e vê a rede social, existe uma discrepância muito grande. A rede social é muito bonita, o e-commerce é feio, né? Não reflete a experiência da marca. Nesse novo mundo digital, né, que a gente está entrando, a gente precisa ter consistência de informação. Não adianta você preparar o seu site para IA, né, mas no seu Instagram, no seu Google Meu Negócio, em outros canais, você não ter essa
essas informações concisas. É legal você entender quem que é seu público, entender a experiência de compra e, baseado nisso, preparar as estruturas digitais para receber todos esses dados, comportamentos, né? E a partir disso, gerar de fato uma relevância para o seu cliente. Porque se a gente tem uma era de conteúdo em excesso, porque as pessoas vão querer ficar no digital se não tiver um diferencial, se não tiver um bom motivo. Então a gente precisa entender onde o consumidor está e levar o comportamento para onde ele está, né? Não adianta eu querer tirar um usuário que é muito ativo do WhatsApp para ir para um aplicativo e a gente não vai ter um engajamento da mesma forma, considerando um canal que ele já usa. Então por isso que a gente tem que entender perfeitamente a nossa jornada de compra e aí trazer essas experiências para esse canal que vai de fato ajudar a gente a vender e não ser só mais um canal ali que vai ser um empecilho, né, um problema dentro da jornada do cliente. E antes de ir pro próximo tópico, se você está gostando desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo legal ao longo desses dias para você se qualificar cada vez mais e ficar fera no e-commerce. E quando a gente fala dessa amplitude de canais, é necessário olhar para dentro, porque se a gente tem diversos canais, a gente precisa de pessoas dentro da empresa olhando e cuidando disso. Mas a gente sabe que a realidade do e-commerce, do profissional ali, né, da empresa que está hoje vendendo na internet, nem sempre é de ter um time muito grande, né? Muitas vezes são empreendedores individuais que tem que todo dia ali fazer alguma ação e se perdem muitas vezes no excesso de tarefas que tem dentro do e-commerce. Um ponto muito importante que a gente viu ali, né, dentro da palestra, entender realmente quem tá com a gente durante essa transição. Teve uma história super legal de um palestrante que ele trouxe um exemplo, né, real ali, de um cara que serviu o exército e aí ele tava lá combatendo, o avião dele tomou um tiro lá, né, um bombardeio, e ele pulou de paraquedas, se salvou, e aí depois de muitos anos ele tava numa cafeteria e aí chegou uma mulher falando, né, ó, cara, legal que você tá aqui, enfim, tudo mais. E ele falou, putz, não te reconheço, não sei quem é você, desculpa, né, qual que é o seu nome? E aí ela falou, ó, eu sou a pessoa que dobrava o seu paraquedas, né? Então ele só tava vivo porque alguém tava dobrando o paraquedas dele e muitas vezes nem sabia que era aquela pessoa que tava ali. Muitas vezes a gente tá no dia a dia nosso, fazendo algumas ações, a gente tem pessoas do nosso lado ali que estão dobrando o nosso paraquedas e essa reflexão foi muito massa, porque não adianta nada a gente olhar, né, o que a galera fala na internet, os agentes de, vão matar as profissões, a gente vai perder profissões, mas no final a gente precisa de pessoas, que é a maior dificuldade dos lojistas de e-commerce, e essas pessoas precisam ser valorizadas, né? Então, um erro que a gente vê muito nas empresas é a galera não valorizar o colaborador, né? Não ter, claro, um plano de carreira, um plano de crescimento, né? A pessoa não sabe muitas vezes onde ela vai chegar ali. Então, se a gente tá numa era de substituição de pessoas por robô, tudo que é humano tem que ser valorizado, né? Então, você, lojista, precisa valorizar muito as pessoas que estão do seu lado e criar esse ambiente confortável de crescimento para que não só você cresça, mas as pessoas que estão do seu lado também e a sua empresa, né? No final, acho difícil tudo acabar e virar só robô. Então é extremamente importante a gente valorizar quem tá do nosso lado e vai ajudar nesse excesso de informação, excesso de coisas para fazer, que no final ainda assim a gente precisa de alguém executando. Porque pessoas compram de pessoas. Obrigado. E tudo isso é muito legal de saber, né? Pessoas, ferramentas, processo, mas um ponto de atenção que eu quero deixar para vocês. Não adianta nada a gente tá falando de a gente, como o futuro tá mudando, sem dar um passo para trás e olhar o nosso presente. Eu vejo muito erro básico de e-commerce, né, das pessoas ainda não terem um planejamento, não terem as metas definidas, não ter uma estrutura comercial, não ter um site bom, não ter um sistema, não ter uma estrutura de marketing com ações, ofertas, não entenderem de estoque, produto. Então tudo isso é muito legal, mas para isso funcionar, para um agente buscar uma informação no seu site, a estrutura, né, o backstage, ele precisa estar perfeito. Tomem muito cuidado com essas vendas milagrosas que a galera promete, que você vai ter um agente autônomo que vai ficar vendendo para sua loja 24 horas por dia, ou que uma ação, uma coisa específica vai fazer você faturar muito, né? Isso tudo é uma mentira, né? Isso a galera faz para realmente te vender alguma coisa. E aqui, né, a gente quer de fato trazer o que funciona no e-commerce sem coisas mirabolantes. Então, tome muito cuidado. A gente gosta muito de ir para os eventos, a gente vai muito para realmente se antenar e entender e trazer para o nosso cliente o que vai acontecer, mas
com o pé no chão. Como que a IA, nesse caso, tem uma aplicação real pro dia a dia dele. Como que ele prepara o e-commerce para ter um conteúdo mais estruturado para que no futuro, de fato, ele tenha um agente entrando no site, reconhecendo e trazendo a experiência. No final, a gente tem que entender que tudo isso é muito legal, né? O que a gente faz no e-commerce sempre vai ser prioridade na pessoa que está do outro lado, né? Então, quando a gente fala do SEO, a gente tem lá o EAT, né? Que é a experiência, autoridade e confiabilidade, que ele busca realmente uma experiência de compra dentro de um site que tem uma expertise, uma autoridade com uma experiência perfeita. Então, não adianta nada você não ter isso no e-commerce, senão você vai vender. Então, vamos esquecer um pouco das tecnologias, que eu acho que é importante, mas a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o cenário atual nosso e ver como que a gente está preparado para esse futuro. O futuro, ele depende muito do seu presente, senão você só vai ter uma ferramenta, uma tecnologia que não vai servir para nada. Bom, e para fechar esse vídeo, quero deixar um plano de ação para vocês, pensando em todos esses pontos que a gente trouxe. Então, primeiro, entendam quem de fato é seu público, façam uma revisão da persona da marca de vocês, onde que essa pessoa consome conteúdo, o tipo de conteúdo, como você vai chegar nessa dor, bater direto na dor e pensar em qual canal ela tá e como você pode introduzir a sua marca dentro desse canal para já trazer uma experiência de compra para onde essa pessoa já tá, sem criar fricção e tirar ela de lá. O outro ponto importante é olhar para as estruturas de conteúdo que você tem no seu site. Então, se você antes escrevia um texto, essa é a melhor bolsa do mundo, cara, provavelmente isso não vai ser encontrado pela IA. As pessoas estão buscando qual a melhor bolsa para ir numa festa de formatura de 15 anos que combina com uma roupa XYZ. Então, essa é a nova forma de conversar com a IA. Então, revisem os seus top produtos, tendo os principais produtos que vocês têm acesso, não tem venda ali, reformulem essa página, pensem na experiência de compra, né, com políticas claras de frete, devolução, conteúdo, vídeo, porque isso faz parte da experiência do consumidor. E no final, tenham boas pessoas do lado de vocês, ou vocês mesmo, enquanto gestores, se qualifiquem cada vez mais para que no final a IA, a ferramenta, o agente, o que quer que seja, um aliado do seu dia a dia e não um possível problema. Então, uma ferramenta é uma ferramenta que no final precisa de um humano operando com estratégia. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo o que você achou, algum outro insight também que você conseguiu adquirir aqui, dúvida, enfim. Deixa aqui pra gente, né? A gente também vai deixar um link da nossa metodologia, que é a Roda do E-Commerce, que ela vai te ajudar a ter essa visão 360 que eu comentei com vocês sobre olhar o que você já tem hoje, deixar ele bonito, pronto, preparado para o futuro. Então comenta aqui, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e siga a Bastelli no Instagram também, porque lá a gente tá soltando um monte de conteúdo legal, pensando em você, realmente lojista ali que tá do outro lado e precisa de ajuda para vender na internet da forma certa. Valeu, tamo junto!